Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais vídeo aqui no Pro Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a derrota do Santos contra o Deportivo Cuenca. Sim, para quem não assistiu, foi Deportivo Cuenca 1, Santos 0, um jogo que aconteceu no estádio do adversário. A estreia do Santos na Sul-Americana é marcada por uma derrota contra o Deportivo Cuenca fora de casa. E vamos por mim, galera. Era um vídeo muito interessante, para que se eu fosse oportunista, eu vim aqui e tecer várias críticas ao Cuca e falar que é culpa do Cuca e querer jogar a responsabilidade no Cuca, simplesmente por não ser um dos técnicos que eu mais gosto. Mas, sinceramente, eu vou passar longe de fazer isso nesse vídeo. Porque, sinceramente, eu acho que o Santos se postou de uma maneira bastante adequada. Teve uma discordância grande com o time do Cuca quanto à escalação, que foi usar dois volantes contra o Deportivo Cuenca. Tipo, dois primeiros volantes, Villarão e Oliva. Não precisava de uma marcação tão intensa, precisava de mais criatividade. O Santos chegou ao gol do Cuenca, mas nunca foi de maneira tão organizada, tão passada, com enfiadas de bola, com uma organização tática. Sempre foi geralmente no cruzamento, na empurrância, na habilidade, na jogada individual, na pressão, mas pouco criando jogadas. Então, se eu tenho uma crítica a fazer o Cuca, eu já até adianto que seria essa. Talvez eu tirasse o primeiro volante, colocaria o bom tempo ali e um meia mais de criação, para tentar fazer o Santos criar mais jogadas. Agora, o Santos se postou mal com o primeiro volante, longe disso. Eu acho que no começo do jogo o Santos, inclusive, se posta bem, postura-se bem, vai bem no começo do jogo, consegue criar e empilhar as melhores chances no começo do jogo, até a pausa para hidratação. Depois da pausa da hidratação, o Santos piora bastante. O Santos parece que gastou todo o gás no começo do jogo, então pensou mal quanto correria. E aí, no segunda parte, né, do primeiro tempo, começa a jogar um pouco pior, tá? A gente vê um Santos que não joga tão bem, a gente vê um Santos que entrega as chances pro Cuenca, que chega sem tanto perigo, mas chega ao gol do Santos pouco cria. A gente vai pro segundo tempo, o Cuca percebe algumas falhas do clube, ele faz uma substituição que eu até acho interessante, que é a tirada do Moisés, que realmente estava jogando mal, e coloca o Roleiser. Então ele tenta fazer mais ou menos o que eu falei, isso aqui na verdade não, porque ele joga um bom tempo pra direita e o Roleiser no meio. E mantém, se não me engano, o Rony ainda no time, cara. E não funciona. O Santos também não consegue criar tanto. O Santos, no começo do segundo tempo, até se posta melhor, cria uma ou outra chance. Mas, de novo, em pouco tempo começa a ser empurrado para o seu campo e pouco cria. E aí, bom, parece que o Cuca finalmente percebe o que a gente está falando aqui, tira o segundo volante, coloca outro jogador. E aí o Santos tenta se recuperar, mas o Cuenca já estava mais em cima, empurrando o Santos. E numa dessas consegue um escanteio. E uma falha do Brasil, mas também falha do Rony. Um jogo horroroso do Rony, tá? Vamos deixar isso muito claro. O Santos deixa o Cuenca fazer o gol. E não é que, assim, o Santos toma o gol, não. O Brasil basicamente empurra a bola pra dentro do gol, sabe? É uma cobrança de escanteio olímpico, onde o Rony não tá no primeiro pau, que é onde ele deveria estar. O Brasil tenta correr voltando, e aí a bola bate na trave, bate o Brasil e entra. Tá? Eu achei muita falha do Brasil, mas principalmente falha do Rony. Que eu vejo pouca gente falando. A falha principal no gol do Cuenca foi do Rony, tá? Vamos deixar muito claro, o Brasil só sobe pro meio da área como ele subiu, porque o Rony deveria estar no primeiro pau, e não estava. Então, assim, uma falha grotesca do Rony no primeiro gol do Cuenca. O Santos, depois disso, foi amassado por um certo período. Sim, o Cuenca... O Santos toma um gol e devia reagir e amassar o Cuenca, isso aconteceu mais pro final do jogo, mas antes disso, a gente só via Cuenca. Eu fiquei, caraca, cara, a gente vai tomar 2-0 mesmo? E aí, a partir dos 82, 83 minutos, tem entrado o Barreal no lugar do Lautaro Dias. Sim, o Lautaro Dias ficou até os 27 do segundo tempo. Depois entra o Barreal. E por fim, até entra o Zé Rafael e dá uma melhoradinha no time. Realmente o Santos volta a jogar como segundo volante. E aí o Santos melhora. Finalmente o Santos de fato melhora no jogo. E aí empilha 2, 3 boas chances aí que não se tornam gol e o Santos acaba tendo a derrota de 1-0. Então assim, eu vejo falhas do Cuca, vejo algumas na substituição, algumas de manter tanto esse esquema com segundo dois volantes por tanto tempo, por manter o Lautaro Dias em campo por tanto tempo. Eu vejo essas falhas do Cuca e eu acho que tem culpa sim. Quero deixar isso claro, acho que ele tem culpa. Mas a culpa principal não é dele. A culpa principal da derrota de hoje é claramente da fragilidade absurda que temos no elenco do Santos. O elenco do Santos é muito ruim. Os jogadores do Santos são muito ruins. A gente tem um time horroroso. E esses jogadores, além de serem ruins, eles jogam sem vontade, sem mérito. Parece que o vestiário faz com que esses jogadores piorem, né? E isso me assusta muito, tá? Bom, demos um resumo do jogo, então eu já peço lá despedir dessa inscrição. A introdução foi um resumo do jogo. E bora falar um pouquinho mais dessa partida. Como falei, a estratégia do Cuca, eu acho que tudo que eu podia analisar do Cuca eu já analisei
Acho que foi novamente, uma postura até que interessante, mas muito entregada. O jogo foi muito entregue pela falta de qualidade de jogadores. E aí eu volto àquele ponto que eu falava desde que o Vojvoda estava aqui. Tanto faz você falar fora Vojvoda, depois agora fora Cuca, se perder mais 2, 3 jogos seguidos, aí vai ser começar o fora Cuca. Então, tanto faz ficar Vojvoda, ficar Cuca, ficar sei lá quem. Esse elenco é tão ruim, esse vestiário é tão mal gerido, esse departamento de futebol é tão mal formulado, que o Santos se tornou um moedor de técnico. Porque não tem técnico que dê jeito na bagunça interna que é o Santos. É o que eu falo com o Vojvoda aqui, e é o que eu repito agora com um técnico que eu nem sou fã, que é o Cuca. Mas eu continuo repetindo isso. O Santos está se tornando um moedor de técnicos. Tem algum momento que eu tenho quase certeza. Eu vou me cansar dessa postura mais defensiva do Cuca, e aí o Santos vai estar perdendo, e eu vou também criticar o Cuca. Talvez eu peça um dia a saída do Cuca, quem sabe? Mas a realidade, eu tô falando agora, é que eu tô mais calmo. A culpa não é do Cuca. A culpa não é do Cuca, tá? A culpa é desse elenco mal formulado, mal gerido, desequilibrado. Cara, a gente não tinha lateral direito hoje, teve que jogar o Gustavinho. O Escobar ficou com febre, teve que jogar o Rafael Gonzaga, que não é a primeira opção da base. A primeira opção da base era o Souza, que foi vendido. Não é a segunda opção da base, a segunda opção da base ficou machucada, que é o Lira. É a terceira opção da base que acabou sub-17. Esse menino jogou na lateral esquerda de titular, cara. A nossa zaga, beleza, eu não vou nem criticar tanto, não vou fazer muitas críticas. Na volante teve que jogar o Oliva, que tá jogando bem, e o Arão, que tá bem mais velho, teve que ser um volante físico hoje. A gente vai pro meio de campo e tem um bom tempo. Cara, que pra mim não é a posição dele ali. Eu vou ser sincero, eu ainda acho bom tempo um segundo volante. Mas até não foi mal, foi bem, eu acho que fez uma partida muito interessante bom tempo. A gente vai pra um Rony, que é um jogador físico, mas que cada vez mais parece ter sido sim, talvez um possível erro, afinal, ele é um jogador físico que parece que não tem mais físico, então... Tipo o quê? Um jogador? Não sei. É difícil até de falar. Moisés hoje novamente também não foi muito bem, também deu uma bela decaída, e a gente vai pro centroavante. Centroavante a gente tem duas opções. Tassiano, que perde gol crasso no final do jogo, em vez de séries bem maus, e foi pago um valor absurdo pro Tassiano estar aqui. E o Lautaro Dias, que nem sequer jogou na Série A da Argentina. Ou seja, não tem opções. É um elenco muito limitado. É um elenco muito ruim. E aí não tem como ficar aqui culpando o técnico o tempo todo. Tá? Então, vamos deixar isso claro. Vamos analisar jogador agora? Brazão, falhou no gol. Falhou no gol, também achei inseguro em alguns momentos. E aí eu quero trazer uma outra reflexão sobre goleiros, tá? Vamos lá, meus queridos. Brazão, Vanderlei, João Paulo, John, Everson. Vanderlei teve uma boa passagem pelo Santos até, eu acho que nem vale falar, mas assim, depois da não convocação de 2018, muitos culpam o desânimo dele, outros culpam a idade, mas a realidade é que ele chega no Santos, vai muito bem, tem o auge dele, vai numa temporada muito boa, e depois começa a dar uma decaída. Ok? Ok. Ele ainda tinha outros fatores. Entra o Everson. Realidade, ele chega no Santos e já vai mal. Foi o pior ano. Só que foi o pior ano da carreira do Everson. O Everson já chegou a ser goleiro de seleção. Antes de vir pro Santos, o Everson estava bem. E depois de sair do Santos, o Everson melhorou. João Paulo. João Paulo, novamente, vem bem no Santos, começa bem. Tem até interesse do Flamengo, não sei se vocês lembram, lá pra 2020, 2021. O João Paulo catando pra caramba, passa um tempo ali treinando no Santos e decai. John estreia bem no Santos, começa a decair, sai do Santos, melhora, estoura no Botafogo e tá jogando na Europa. Tipo, no Santos, ele tava decaindo, saiu do Santos, melhorou. E aí a gente vai agora pro Brazão, que veio pro Santos, voando, jogou muito, né? Teve 2 vezes de adaptação, é fato, mas depois jogando muito, cogitado na seleção e começa a decair. Você percebendo que tá parecendo que tá se tornando um padrão? O Arzu já saiu, mas... Não sei, eu quando vejo padrões assim, eu não sou o cara que vai ficar falando maldição, alguma coisa pra mim tem que ser vista, tem que ser pensada dentro do Santos. Na direita, o Gustavinho, eu acho que pra um cara que tava improvisado, nem jogou tão mal, acho que fez alguns pontos importantes, subiu, é claro, errava alguns cruzamentos, algumas coisinhas, mas ele é um jogador muito voluntarioso, isso não tem como negar. Lucas Veríssimo, espetacular, na maior parte do jogo, foi muito bem, acertando muito bote, mas também ficou isso aqui, ó, de ser expulso, tá? Ficou isso aqui, ó, de ser expulso. A hora que ele se enrola lá com o cara, se um pisão dele pega no cara, tava expulso na hora. Luan Pérez até cria uma boa jogada no final do primeiro tempo.
se não me engano, ou do segundo, não lembro, que ele arranca a bola pela esquerda e vai pra frente, mas assim, foi no final do primeiro. Bom, mas também não tanto. Gonzaga também eu achei que estreou bem. É claro, em alguns momentos você perdia ali na marcação, mas acabou de estrear, acho que não tá longe de ter feito uma estreia ruim. Agora a gente vai começar a piorar um pouco a crítica. O Lee eu acho que foi bem novamente, o Arão também não vou fazer tantas críticas, acho que foi até que ok. E o Bom Tempo foi maravilhoso. O Bom Tempo jogou muito. Mas aí chega no ataque. Moisés foi mal. O Rony errou tudo. Pra mim, o principal culpado pelo gol, errou tudo. Tudo, tudo. Jogo terrível do Rony. E o Lautaro Dias é o Lautaro Dias. Sobre quem vem do banco. Vamos lá, quem veio do banco hoje? Sobre o Zé Rafael, acho que ele até entrou bem, ele tomou umas decisões erradas, deu alguns passos, mas também acho que ele deu uma dinâmica pro meio de campo, ele fez algumas coisas interessantes. O Tassiano perdeu um gol na hora que não podia perder. Barreal, cara, como o Barreal tá mal, né? Nossa senhora! Uma hora que chega a bola na esquerda, tocada pelo Roleiser pra ele, 3 opções na área, ele isola. É bizarro. Roleiser, também... Ele tem esses momentos, tipo a bola que a gente foi pro Barreal, alguma coisa assim, mas se alguém não aproveita esses poucos momentos que ele tem na partida, meu Deus do céu, um cara de 32 milhões, beira loucura. Ver o quão pouco produz, pelo menos recentemente, o Roleiser. E o Robinho Júnior, acho que não entrou tão mal, mas naquelas limitações dele que a gente já sabe, vai pedalar, tenta um cruzamento, uma coisinha ou outra, nada demais, e para por aí. Enfim, é isso. Conclusão, Santos perde pelo departamento de futebol horroroso que tem. É isso, meus queridos. Forte abraço, sua curtida, seu comentário, sua inscrição. Agora eu fui.